Então, em relação à nossa modelagem e simulação no espaço-estado, né, o próximo ponto que eu estou falando aqui é das formas canônicas, certo? E quando a gente fala em termos de forma canônica, o que é forma canônica? É uma forma padrão, certo? Que a gente já tem as equações pré-definidas, que sempre que a gente quiser pegar uma equação diferencial ordinária lá, uma, lá na, uma transformada Laplace, né? E a gente quiser pegar essa função de transferência e passar para a forma no espaço-estados, a gente pode usar essas equações para fazer isso. Só que elas têm uma vantagem, certo? Assim, por que eu uso uma forma em relação a outra? Obviamente, então, como eu falei no começo, é possível colocar, é, é possível ter várias maneiras de você passar para espaço-estados a sua função de transferência, certo? E eu, pelo menos, vou listar três formas diferentes de, a partir da mesma função de transferência, obter formas no espaço-status. Qual é a diferença, né, entre uma e outra? Então, a primeira forma canônica eu vou chamar de forma canônica controlável. A segunda eu vou chamar de forma canônica observável. E a terceira eu vou chamar de forma canônica diagonal. Então, imagine o seguinte: eu tenho uma função de transferência aqui, nessa forma aqui, e eu quero colocar a minha função de transferência em espaço-status. Uma maneira é colocar na forma canônica controlável. O que é forma canônica controlável? É uma forma canônica que me permite controlar o sistema. Então aqui eu assumo que todas as variáveis de estado são medidas, certo? Então, já que todas as variáveis de estado elas são medidas, eu tenho todas essas informações e eu consigo lá na frente calcular um valor de U ou um conjunto de ações de controle de maneira que eu consiga controlar a minha saída Y e controlar os estados também. Porque uma coisa aqui que tem como problema, né, é que, em princípio, o fato de você controlar as relações de entrada e saída, o U e o Y, não garantem que os valores de x estarão controlados. Quando é que os valores de x estarão controlados? Quando o seu derivado for igual a zero. Então, eu consegui fazer com que todos os valores de x estabilizassem um valor finito. Os valores de x estabilizaram em um valor finito. Então, eu controlo, na forma canônica controlável, eu tenho a possibilidade de controlar as relações de entrada e saída, certo? Nem sempre só com o observador o igual a kx, mas isso aí é outra história. Mas eu tenho a possibilidade de controlar a entrada e a saída, o y, e ele controlar também os estados, ou seja, ele vai ser totalmente controlável nos estados. Então eu vou poder controlar todos os estados, certo? Eu vou conseguir fazer com que todos os estados fiquem em valores finitos. Não quer dizer que eu vá posicionar os estados em algum canto, porque se eu preciso de fato fazer com que o estado vá para alguma referência específica, então ele não é mais estado, ele é uma saída. Porque eu vou precisar de um sensor para ele, especificamente só para fazer a leitura e posicionar aonde eu queira. Né? Mas, por exemplo, você tem um ar-condicionado, você não quer saber qual é a tensão em todos os capacitores, por exemplo, internamente. E nem do circuito, se um LED interno lá está aceso, apagado, ou se o que, que seja. Você não está observando isso. O que você está observando é se a temperatura está gelada ou não. Porque quando ela para de gelar, aí você pensa, o ar-condicionado está com problema. Aí a gente tem que se preocupar, às vezes, né, com alguns estados. Por exemplo, a, tá pegando muita poeira no ar-condicionado. Então, é um estado. A gente não fica medindo isso toda hora para poder, né? Então a gente regularmente vai e faz isso aí. Mas a gente faz isso, às vezes,
para os casos mais desleixados, quando a temperatura não é controlada corretamente. A temperatura não está sendo tão bem controlada. Será que é um problema? Aí você vai lá e olha o ar-condicionado, vê que está cheio de poeira, aí você limpa, aí ele melhora um pouquinho, pronto. Então aqui, essa forma canônica, ela basicamente serve para nos ajudar a fazer o controle das entradas e saídas, mantendo os estados limitados, certo? Ele é completamente controlável nos estados. Como é que eu passo de um canto para o outro? Então a gente só precisa implementar essa equaçãozinha aqui, né? Então aqui ó, os coeficientes da matriz A tem a ver com o denominador, tá vendo? Então você vai pegar aqui, basicamente colocar em forma invertida aqui, só que você não vai pegar o último valor de S, certo? Aqui ó, é um vetor de zeros do tamanho da matriz, menos 1, e um número 1 no final. E aqui, você vai pegar o coeficiente B, aqui, aí você vai subtrair do coeficiente AN, que é esse aqui, e multiplicar pelo coeficiente B0. Só existe B0 se a derivada do numerador for igual à derivada do denominador, certo? Então é bem possível que tudo isso aqui seja igual a zero, né? Tudo isso aqui seja igual a zero. Se for igual a zero, melhor, né? Porque aí você tem menos conta para fazer. Então vamos tentar fazer essa conversão de uma função de transferência aí de terceira ordem, no caso geral, certo? Aí a gente pode fazer a conversão para o espaço-estados e depois a gente faz a operação inversa de novo para ver se a gente conseguiu fazer da maneira adequada, certo? Então vamos lá para o Octave. Então eu criei aqui um ambiente que eu vou ter uma função chamada FCC, que é a forma canônica controlável, certo? E aí a gente vai criar aqui uma função de transferência para fazer essa conversão, certo? Então eu vou utilizar as estruturas que a gente tem aqui, certo? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma função de transferência, S igual a TF, função de transferência contínua, certo? Quando eu fizer isso, ele vai criar o S, né? Aí a gente pode fazer aqui um regular. Normalmente para fazer de forma mais simplificada, a gente pode fazer aqui nossa função de transferência, GS, e criar 3 polinômios aqui. Até para a gente controlar o formato da função simulada. Então, quando eu faço a multiplicação assim controlando quem vão ser as raízes do numerador e denominador, eu sei mais ou menos o que vai acontecer. Então, eu vou botar aqui S mais 4, S mais 5, S mais 6. E aqui eu vou botar S mais 1, S mais 2, S mais 3. Vou aumentar aqui um pouquinho essa área. Então, quando eu fizer isso aqui, né, ele vai mostrar aqui a função de transferência, certo? Que tem ordem igual nesse caso, o numerador e denominador tem ordem igual. Aí, como é que eu faço para pegar os valores do polinômio depois de processado? Eu vou usar uma função chamada tfdata, né? tfdata. Aí eu faço gs. Tem que salvar primeiro. Aí ele dá, aqui ó, você vê o que ele deu 1, que é esse primeiro coeficiente, 15, 74 e 120. Eu vou colocar aqui mais, porque eu preciso do numerador, que é o primeiro, e o denominador, que é o segundo. Então agora que eu salvar e mostrar aqui, ele vai dar os coeficientes
que é o que multiplica S aqui, é o número 1, que multiplica S ao quadrado é o número 15, que multiplica S aqui é 74, e 120, que são o numerador, os coeficientes do numerador. Aí eu tenho os coeficientes do denominador, que são 1, 6, 11 e 6, certo? Então, esse sistema ele é estável. Por quê? Porque as raízes do meu denominador são todas negativas. Menos 1, menos 1, ou menos 1, menos 2 e menos 3. Então ele é estável. Aí se eu for simular aqui, eu vou encontrar alguma coisa. Por exemplo, se eu fizer step, que é a resposta degrau dessa função gs, ele vai mostrar, tá vendo? Uma função estável. Ele vai tender a um valor finito, ele não vai lá para infinito, certo? Pronto, eu tenho aqui numerador e denominador. O que eu preciso fazer agora? Preciso pegar lá aquela função, né, e transformar essa função aqui e usar aquelas continhas lá para fazer a solução, né, a conversão espaço-espaço. Então, preciso saber aqui quem é A, quem é B, quem é C e quem é D. D é B0, né? Quem é B0? B0 é... Eu tenho que fazer um se aqui, né? Na verdade ele vai fazer isso já automaticamente, o Octave tem essa funcionalidade. Ele vai ser a primeira posição aqui, né? Se você olhar, o D é o mais fácil de fazer. Como a gente pode ver aqui, ó, o D ele só precisa de B0. E B0 ó, é o primeiro coeficiente lá, certo? B0 é esse primeiro coeficiente, é o que multiplica o S mais o S que tem a mesma ordem do denominador. E o S que tem a mesma ordem do denominador é o S a terceira, que é o número 1. Né? Então aqui é só a gente pegar o num que está na posição 1. Aí eu preciso agora saber quem é o A, certo? O B também é fácil, né? Se a gente for olhar lá. O B aqui ele é zeros do tamanho, né, de linhas de A menos 1 e 1 no final. Então vamos fazer isso aqui. Então B é zeros. Aqui ele vai ter o tamanho de linhas de A, é a função size,1. Size,2 vai dar o número de colunas. Então size de A, qual é o tamanho de A? Qual é o tamanho de linhas de A? É o número 1. Né? Qual é o tamanho de colunas de A? É o número 2. Certo? Essa função funciona assim. Aí, o próximo passo agora é fazer com que isso aqui seja subtraído por 1, né? Menos 1. Esse aqui vai virar um vetor que eu vou concatenar com o número 1. Então, isso aqui vai fazer, basicamente, colocar todos esses zeros aqui e depois colocar o número 1 lá no final. Ponto e vírgula, ele quebra a linha, né? Então, estou fazendo lá toda a coluna de zeros, certo? E depois colocando 1 lá no final. Beleza. Aí, aqui, o que vai acontecer aqui, nesse ponto? Vejam que eu tenho o número de linhas menos 1 de A, certo? Então, eu tenho zeros aí do tamanho de linhas menos 1 de A. Então, vamos colocar agora lá, que é esse operador que a gente já fez aqui. Pronto. Aí, depois disso, isso aqui se junta com quem? Né? Isso aqui tem do lado, vocês vão perceber que ele tem uma matriz de identidade, que aqui a gente usa I, certo? E o I, eu botei o menos 1 aqui no canto errado, é menos 1 que é o tamanho menos 1, e não 0 menos 1, como estava antes. Então a identidade, ela também é do tamanho da matriz A menos 1. Se você observar lá, esse cara aqui é uma matriz quadrada. Ele é uma matriz quadrada, mas é uma matriz de identidade, tá vendo? Porque só tem 1 na diagonal principal. Então, matriz de identidade. Só que ela é uma submatriz da matriz grandona, certo?
E isso aqui ela vai ter o número de linhas e de colunas menos 1, certo? Que é exatamente o que eu fiz ali. Aí agora eu preciso colocar na última linha os coeficientes do polinômio do denominador, que é isso que eu vou fazer. Só que todos eles vão estar negativos e invertidos. Ou seja, eu vou colocar de trás para frente, só que eu não vou considerar a primeira posição, certo? Ou seja, aqui eu vou botar o ponto e vírgula, porque eu já fiz a identidade e os zeros aqui, certo? Então dou uma quebra de linha. E aí você pode colocar aqui o denominador invertido, ou seja, do final até a posição 2, só que todos os valores negativos. Então desse jeito aqui você tem negativo, como está aqui, invertido e desprezando essa posição aqui do S elevado a N, porque é o número 1, ele fica fora aí da nossa operação, porque ele sempre vai ser igual a 1, certo? A gente tem como colocar ele obrigatoriamente sempre como igual a 1. Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa, certo? Só que um pouco diferente para o C. Então como é que eu considero aqui o C? O C vai ser isso aqui invertido, né? Ó. Ou seja, a primeira posição vai ser a última, né? Até chegar aqui na primeira posição. Então vamos começar fazendo isso. Aqui o meu C vai ser denominador, não numerador, do final até a posição 2. Só que aí eu vou ter que fazer alguma coisa aqui com o meu C, né? Eu vou ter que encontrar aqui quem é o meu AN vezes B0, tá vendo? Ou seja, é o denominador do final até o começo vezes B0. Então aqui eu vou ter que pegar o denominador do final até o começo, multiplicar pelo numerador e fazer uma subtração aqui, né? Tá vendo? Então, agora eu tenho o AN vezes B0 e fiz a subtração aqui. Então agora a gente já conseguiu encontrar todas as matrizes de estado, né? A gente já encontrou quem é ABCD. Posso mandar salvar aqui e rodar. Assim, eu considerei aqui que é o size de A, só que eu não tenho A, né? Na B até posso fazer isso, mas para descobrir o tamanho de A não dá. Então, o tamanho de A, quem é A? Posso fazer aqui só para a gente não mudar muito. A vai ser igual a zeros do tamanho do denominador menos 1. Então aqui posso fazer len ou size, tamanho de colunas do denominador, que é vírgula 2. Só que aqui é menos 1, né? Se ele é ordem 3, então ele vai ser uma 3 por 3. Tá
Aí aqui só estava faltando uma vírgula 1 aqui. E aqui no denominador, como ele está invertido, eu tenho que botar menos 1 aqui, certo? Se eu não colocar esse menos 1 aqui, ele não vai saber que está decrementando o operador aqui. Manda salvar. O A ficou certo. O B, está faltando aquele vírgula 1 que eu falei. Nos zeros. Salvar. E pronto. Aí a gente consegue aqui a matriz A, matriz B e matriz C, né? Se a gente fizer agora TF, na verdade eu tenho um SS aqui, A, B, C, D, a gente tem que encontrar o mesmo polinômio que a gente encontrou quando fez esse cara aqui. Então, como ele é o mesmo, né, significa que a gente conseguiu fazer a nossa transformação em espaço-estados de uma maneira adequada. Ou seja, esse A, B, C e D são os valores, certo? Na forma canônica controlável do sistema espaço-estados que corresponde àquela função de transferência. Então, para esse primeiro exercício, né, eu vou parar por aqui. Aí a gente vai falar na sequência sobre a forma canônica observável, certo? Não sei se eu vou entrar em todos os detalhes, ou então a gente pode fazer uma adaptação desse programa aqui mesmo, para a gente fazer o outro, certo? E tem algumas considerações aí que eu posso falar para vocês. Então, fica aí para o próximo vídeo.